Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Heloíse Dalcin e este é mais um Papo de Prateleira. E hoje nós vamos falar sobre produção integrada e as normas técnicas específicas para a produção de folhosas, inflorescências e condimentares. E para falar sobre esse tema, nós estamos aqui com o engenheiro agrônomo e diretor executivo da Aportesp, Renato Ábido. Renato, seja muito bem-vindo ao Papo de Prateleira. Obrigada por aceitar nosso convite. Obrigado você, Luiz, pelo convite. É sempre muito importante a gente poder apresentar algumas situações que ocorrem no setor, principalmente da horticultura, que acaba ficando muito fechado em algumas pessoas e em alguns blocos de discussão. Então, essa abertura é fundamental para a gente poder esclarecer algumas situações que vêm ocorrendo, principalmente de marcos regulatórios. Excelente. Renato, então eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco da sua formação e também contasse para a gente sobre a Aportesp, que hoje é o Instituto de Desenvolvimento da Horticultura do Estado de São Paulo. Conta para a gente, então, um pouco da sua formação e o seu trabalho na Aportesp. Bom, eu sou engenheiro agrônomo, sou formado aqui na Universidade de Taubaté, no Vale do Paraíba. Sou da turma do ano 2000, o agrônomo do ano 2000, né? A gente vem aí numa evolução bastante interessante na carreira. Sou pós-graduado em Gestão e Manejo Ambiental em Sistemas Agrícolas pela Universidade Federal de Lavras. Sou mestre em ciências políticas, né, em mudança social e participação política pela Universidade de São Paulo, a USP, e estou aí agora batalhando o doutorado para a gente poder concluir mais um ciclo aí, pelo menos o ciclo acadêmico, né, dentro da carreira. Na carreira eu tive a oportunidade de trabalhar em diversos setores, né, tanto no setor privado, através de uma empresa de consultoria, produção agrícola propriamente dita, processamento mínimo de hortaliças e depois uma empresa de treinamentos e capacitações dos produtores e trabalhadores rurais. Tudo isso a gente vai evoluindo e acaba vendo que os setores precisam de dedicação muito exclusiva e você fazendo várias coisas acaba atrapalhando um pouco. Atuei no Sindicato Rural de Mogi das Cruzes por 15 anos, concomitante a isso, uma empresa de consultoria que trouxe uma bagagem de A a Z, podemos falar assim, de culturas, fungicultura, fruticultura, horticultura, ovos de codorna, bastante diversidade, né? Eucalipto, cavalo, muita coisa aí a gente pôde aprender durante a carreira. Isso foi muito gratificante. E fui secretário da Agricultura do município de Mogi das Cruzes e hoje atuo como diretor executivo da Aportesp aqui, que eu acompanho desde o começo na fundação, no ano 2004, né? Com a figura do seu Masayuki Ono, que foi o primeiro diretor executivo aqui. Depois fui muito parceiro do Thomas Nietzsche, depois do seu Carlos Schmidt, e agora comigo, né, o Márcio Segal, a todos os presidentes, seu Hiromi Makiyama, o Ricardo, todo mundo vem num processo realmente de desenvolvimento institucional. A Aportesp, ela nasce primeiro como Associação dos Produtores e Distribuidores de Hortifruti do Estado de São Paulo, com um objetivo muito claro, que era abrir uma porta de negociação mais próxima com a grande rede varejista e poder discutir alguns assuntos, alguns detalhes na questão mercadológica e comercial, nessa relação comercial entre a grande rede e o produtor rural, até porque estavam iniciando os processos de certificação, principalmente no setor hortícola, dentro da rede de supermercado. Então, algumas exigências começaram a aparecer, por exemplo, qualidade da água, análise dessa água, apresentação dessas análises, e a partir daí começa um processo, né, de checklist dentro das propriedades e auditorias para que pudessem comprovar esse checklist. E a Aportesp veio acompanhando isso. Com o passar do tempo, a Aportesp identifica que a representação institucional do setor ela é muito mais ampla do que as questões comerciais. E aí passa a ter uma ação muito forte na Câmara Setorial de Hortaliças, Cebola e Alho do Estado de São Paulo, na Câmara Federal de Hortaliças em Brasília, né, junto ao Ministério da Agricultura. Ela passa a compor a Comissão Nacional de Horticultura e Floricultura da CNA, da Confederação Nacional de Agricultura,
e passa a ter uma representação institucional política muito intensa. E aí começam a surgir as demandas, né? Outorga de uso da água, licenciamento ambiental, o minor crops, né? As culturas com suporte fitossanitário insuficiente. Isso tudo vem sendo trabalhado pela Portesp, a questão da cobrança de CMS sobre hortaliças, sobre minimamente processado, uma norma regulamentadora para o minimamente processado, e aí a instituição começa a desenvolver e pegar um formato muito mais na representação institucional e passa a entender, então, a possibilidade de dar um passo além do que uma associação. E aí criou-se, então, o Instituto para o Desenvolvimento da Horticultura no Estado de São Paulo, mantendo-se o codinome de Aportesp, para que pudesse, como já estava consolidado o nome, pudesse manter os trabalhos em andamento. Então, agora, a atuação na representação de novo do ICMS, Tratoraço, a marcha até a Lesp, tudo isso a gente vem atuando, conversando com os deputados, pedindo aí o apoio de todo mundo. Então, o Instituto, hoje, uma OCIP, tem a certificação de OCIP, já está focado agora em dar mais um passo na busca de convênios e parcerias com a Universidade de São Paulo, busca de recursos junto ao Fundo de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, e aí a gente vai caminhando e traçando um trabalho bastante interessante. Parabéns aí pelo trabalho, Renato. E falando um pouco da norma técnica específica agora, né, para a produção de folhosas, ela é do Ministério da Agricultura, ela é de 11 de janeiro de 2021 e entrou em vigor agora, dia 1º de fevereiro de 2021. Qual a importância da produção integrada, Renato, na sua visão, e de ter uma norma técnica regulamentadora? Heloísa, eu defendo já desde 2006 o assunto de rastreabilidade e produção integrada. Até a minha dissertação de mestrado, ela tem a base, né, como a produção integrada como uma política pública para o desenvolvimento da horticultura no estado de São Paulo. A produção integrada, eu não vejo ela como uma situação ruim, não. Ela é um complemento, na verdade, da rastreabilidade. Hoje, os produtores, a gente pode dizer que os pequenos produtores, eu não gosto muito de classificar pequeno, médio ou grande. Os produtores rurais, que são exclusivamente produtores rurais, acabam tendo uma dificuldade em implantar a rastreabilidade, porque a atividade propriamente dita demanda muito tempo desse produtor. Então, até ele conhecer a norma, o detalhamento da instrução, tanto da rastreabilidade como da produção integrada, ele acaba onerando muito o tempo dele, ele precisa estar na lavoura. O produtor rural, que já atua um pouco mais também na distribuição, ele produz e distribui, então ele tem uma alça maior de trabalho, ele acaba tendo a possibilidade de atores dentro da propriedade que possam fazer esse tipo de acompanhamento. Então, a produção integrada nada mais é do que uma base, uma plataforma para homogeneizar a tecnologia de produção, a gestão da produção e o monitoramento dessa produção. Para que ter isso? Para que nos momentos em que a gente tem as quebras de safras nas regiões que são polos produtivos, a gente possa ir até um outro polo produtivo, buscar esse produto sem ter o menor receio de que forma ele foi produzido ou se ele cumpre ou não as normas sanitárias, ambientais, trabalhistas e etc. Então, isso é como se fosse uma chancela, né? Uma certificação, um credenciamento daquele produtor, mesmo de outra região, para que a gente pudesse comprar e distribuir esse produto. Com certeza. E essa norma, ela enfatiza bastante o caderno de campo, né, Renato, que é a base de tudo isso que você falou, a base aí para a aplicação da rastreabilidade correta, né? Fala um pouco para a gente sobre isso. Exatamente. E é aí que mora o desafio do produtor rural, é o caderno de campo, né? A caderneta de campo. Quando você... É porque assim, ele tem que ser elaborado nessa plataforma, a gente não vai poder fugir dessa instrução normativa, mas ela tem a peculiaridade do produtor. Às vezes ele tem uma técnica que ele foi buscar em outro país e ele aplica aqui, uma técnica que ele compartilha com um grupo menor de produtores, tipo uma associação de produtores, e essa técnica não está lá na instrução normativa. Então, o caderno de campo ele acaba sendo feito
na plataforma da instrução normativa, ela é muito superficial, ela é muito macro, ela atende à necessidade da horticultura de uma forma macro. Então, ali dá uma elasticidade para a gente poder trabalhar a peculiaridade do produtor. Sim. Então, ele tem que elaborar um caderno de campo fácil, tem que ser didático para o trabalhador, para o funcionário dele poder anotar as situações muito claramente. São coisas simples, né? Às vezes lote da semente, data de semeio, saída da muda, transplantio da muda, que canteiro que foi, que defensivo que aplicou, que tipo de adubação que foi, quantidade de água aplicada. Quer dizer, são informações que são simples, mas no final, né, um banco de dados que gera um núcleo de informações muito sólido dentro do setor. E ele é importante não só para a questão de cumprir marcos regulatórios ou questões legais, mas para que o produtor rural possa fazer uma gestão administrativa muito detalhada do seu sistema produtivo. Nessa metodologia de caderno de campo, você acaba encontrando algumas torneiras que estão vazando e que você pode fechar ali e parar de ter o ônus de capital que poderia ser de investimento em outra área dentro da propriedade. Então, Sim. além de tudo isso, ele nos apoia na gestão administrativa. Com certeza. E eu achei bastante interessante também, tem pontos da norma que ela, colocando um pouco aqui do que a gente conversou, ela diferencia dentro do que você falou, produção de campo, produção hidropônica e algumas particularidades dos produtores também, né, Renato? E o nosso canal, ele fala direto com as revendas, e os canais de distribuição agro. Tem bastante coisa sobre transporte de defensivos, correta devolução, muita coisa sobre isso também, né, Renato? Como a instrução normativa, ela acaba atendendo toda a cadeia de produção, né? Desde a compra do insumo, esse monitoramento dos lotes, qual é a sua origem, se você tem nota, né? Foi emitido nota direitinho. Uma questão, por exemplo, de monitorar e mapear os produtos piratas, por exemplo. Então, lembrando que você está complementando a rastreabilidade, ela está inserida na produção integrada. Então, todo o processo produtivo, até a saída do produto lá para o consumidor, ou dependendo do produtor, a entrega no ponto de venda, ela tem que estar nessa caderneta de campo. Então, é uma caderneta de campo dividido em fases da cadeia. Na compra dos insumos, que a gente fala no antes da porteira, no dentro da porteira, a parte produtiva e manuseio e a questão do minimamente processado, e o pós-porteira, que é a questão da comercialização, logística, distribuição e etc. Então, tudo isso tem que estar mapeado, tem que estar monitorado, por isso chamam monitoramento sistemático da cadeia de produção, para a gente poder depois, lá no final, pegar um produto numa gôndola e conseguir buscar a origem dele de uma forma tranquila, mas exata, sabendo exatamente quais foram os procedimentos executados para aquele pé de alface, para a cabeça do repolho, para o brócolis, qualquer tipo de hortaliça ou condimentar ou inflorescência. Com certeza. Renato, e já que a gente falou bastante de rastreabilidade, vamos colocar aqui um tema, minor crops. Gostaria que você comentasse o que são e como que está sendo tratado hoje esse tema que assusta bastante os produtores rurais. Realmente é um tema bastante polêmico, ele está aí há mais de 40 anos circulando nas esferas, tanto públicas como privadas, né? A gente vem debatendo esse assunto. Já foi muito pior, viu? Hoje a gente está bem aí, estamos com um caminho muito claro de como tem que ser feito. Mas foi bastante árduo esse processo, muitos engenheiros agrônomos, técnicos, políticos, muita gente envolvida, Ministério da Agricultura, Ministério da Saúde, Ministério do Meio Ambiente, muitos debates, muitos encontros internacionais, profissionais dedicados dentro do Ministério da Agricultura e dentro da Anvisa, trabalhando intensamente para que isso pudesse ser sanado no país, porque o governo tem a clareza de que a produção de alimentos e bens de consumo, ela é quem dispara todo o processo econômico nacional. Então, eles se dedicaram muito a esse assunto, principalmente por isso o minor crops, né, as pequenas culturas,
A gente até brincou, temos um grupo que chama Mega Minor Crops, que de Minor Crops não tem Não nada, tem né? Na nada. verdade é mega. A gente está falando aí em 88 bilhões de faturamento ano no setor nacionalmente. É um faturamento expressivo, né, dentro da horticultura. Então a gente precisa levar com uma seriedade. E o Ministério da Agricultura, junto com a Anvisa, eles vieram trabalhando nesses últimos 20 anos para melhorar esse sistema. E a Portesc teve uma atuação bastante interessante, porque sempre esteve mapeando quais eram os principais ativos que a gente precisava colocar no Minor Crops, como é que a instrução normativa poderia ser criada, né? Então, a instrução normativa hoje, ela nos permite associações, até mesmo revendas, profissionais da área, sindicatos rurais, a enviar propostas, e aí vai fazer um estudo acadêmico sobre aquele princípio ativo, aquela extrapolação, para que aquele princípio ativo possa ser utilizado numa lavoura menor. Então a gente tem, dentro da instrução normativa, a classe, né, que seria lá o cabeça de chave, depois a subclasse, que são as culturas que possam receber a extrapolação daquele princípio. E isso hoje é muito mais prático, a Anvisa está muito mais ágil, o Ministério da Agricultura muito mais ágil. Então, como a roda começou a girar, tudo começou a se desenvolver e clarear para as pessoas. Então, a gente já começa a ter bastante coisa regulamentada para o uso nas culturas de pequeno porte, né? Eu vou dar um exemplo, o coentro, né? Era nada, era zero. A Sim. gente pegava salsinha, cebolinha, era zero. Na verdade, culturas até que a gente nem imaginava que não tinha nenhum tipo de defensivo, né? Por exemplo, a fungicultura, nenhum tipo de defensivo. A fruticultura já tem os defensivos registrados, mas com grande resistência já pelas pragas e doenças, então também precisava de uma modernização de princípios ativos. Então, tudo isso veio contribuir para que uma ação conjunta entre produtores rurais, técnicos do setor, as associações e institutos de representação institucional, mais o governo sentasse com a indústria para poder discutir o tema minor crops. E hoje isso começa a ter uma clareza. Um dos detalhes agora que acaba ainda em andamento a gente vai trabalhar isso somente no rótulo, estando fora do rótulo, em qual momento o princípio Vai ativo ser realmente é liberado para o uso no campo, né? E uma sim. outra questão que eu acho importante e a gente sempre frisa é a questão de repente, transferir a responsabilidade da recomendação técnica para o engenheiro agrônomo responsável. Então, se Sim. ele consegue extrapolar um princípio ativo de uma lavoura para outra com total segurança, por que não deixá-lo fazer? Então, são os caminhos aí que a gente está seguindo. Nessa norma técnica também tem bastante destaque o responsável técnico da propriedade, né, Renato? Na verdade, assim, o CREA ele tem uma legislação, se eu não me falha a memória, de 1933, a legislação. E ela obriga que toda atividade agropecuária tem que ter um responsável técnico capaz e presente, né? O que que isso significa? Que tem que ser um engenheiro agrônomo, tem que ser um zootecnista, tem que ser um veterinário, dependendo da atividade que você está. No caso nosso da horticultura, o engenheiro agrônomo é uma presença obrigatória na atividade produtiva. Ele tem que estar lá referendando, né, recomendando, tendo um caderno de recomendações técnicas para que o produtor rural pudesse produzir. É uma questão também polêmica e agora essa instrução normativa traz ela à tona de novo, colocando o engenheiro agrônomo como responsável técnico da produção e é quem realmente vai crivar que todos os processos e procedimentos estão sendo realizados dentro daquela unidade de produção. É uma figura importante, mas uma metodologia que tem que ser pensada, porque nem todas as unidades de produção têm espaço no seu faturamento, no seu orçamento, para colocar um responsável técnico exclusivo. Então, isso tem que ser melhor analisado, melhor pensado para que todos possam cumprir a normativa.
Que ótimo, Renato. Excelente bate-papo. O nosso programa está chegando ao fim, né? Gostaria de dizer que essa norma técnica ela está disponível no site do Ministério da Agricultura. Também vou deixar nos nossos dados, os dados da Portesp, aqui nas nossas redes sociais, Renato. E mostrando para você a nossa revista AgroRevenda, estamos na edição 87. Gostaria de agradecer imensamente a sua participação conosco hoje. Eu que agradeço, Heloísa, muito obrigado. Realmente foi um bom bate-papo. A gente está aí sempre trabalhando em conjunto. O que vocês precisarem, a gente está à disposição. Parabéns pelo seu trabalho aí e um abraço a todos. Muito obrigada. E para todos que nos assistem, gostaria de reforçar que entrem lá no nosso canal, cliquem no sininho para ficar por dentro das principais notícias do agronegócio brasileiro. Muito obrigada e até o próximo Papo de Prateleira.